Está sendo transmitida ao vivo pela TV e rádio Alepa e plataformas digitais com acessibilidade em Libras. Preside esta sessão solene Sua Excelência, deputado estadual Fábio Freitas, presidente da Comissão de Agricultura, Terras, Indústria, Comércio e Serviços e proponente desta sessão. Deputado se faz acompanhado do ilustríssimo senhor pastor Ivaldo Costa, diretor fundador da Escola de Adoradores. Também convidamos a ilustríssima senhora pastora Joelma Nascimento Costa da Silva, diretora cofundadora da Escola de Adoradores. Também para compor esta seleta mesa, ilustríssimo senhor pastor Adriano Casanova, diretor da Sociedade Bíblica do Brasil. Convidamos também para compor a mesa o ilustríssimo senhor Daniel de Oliveira Rocha, presidente da OMEB, Ordem dos Ministros Evangélicos do Pará. Convidamos também o ilustríssimo senhor pastor Jorge Paulino, presidente da AELPA, Academia de Letras do Pará. Também convidamos o ilustríssimo senhor pastor Valmir Gomes, presidente da OTEPA, Ordem dos Teólogos do Estado do Pará. Convidamos o ilustríssimo senhor Robenari Marcos dos Santos Conceição, diretor de ensino da Fundação Carlos Gomes. Por fim, convidamos o ilustríssimo senhor Valdemar Júnior, ministro de louvor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Tome seus assentos, por gentileza. Registramos a presença do senhor Jorge Fernandes, coordenador do CETAD, diretor executivo da AELPA. Também Natanael Barbosa Sodré, da Igreja Atos da Restauração. E também o Caio, da Assembleia de Deus de Madureira. Com a palavra, Sua Excelência, deputado Fábio Freitas, para a abertura oficial desta sessão. Invocando a proteção de Deus e em nome do povo paraense, iniciamos nossos trabalhos e declaro aberta a presente sessão solene em homenagem aos 25 anos da Escola de Adoradores. Ficamos todos de pé para entoar o hino do Brasil, por favor.
Ok, tome seus assentos, por gentileza. Esta sessão solene é de proposição do deputado estadual Fábio Freitas, requerimento número 20/2026, como versa o artigo 160, inciso 8º e aprovado em plenário. Há 25 anos nasceu um sonho, formar corações e mentes dedicados a adorar com excelência e verdade. A Escola de Adoradores não é apenas um espaço de aprendizado técnico e teórico, mas um lugar onde vidas são transformadas, talentos são lapidados e a presença de Deus é cultivada com amor e reverência. Ao longo dessas 2 décadas e meia, gerações passaram por suas salas, levando consigo não apenas conhecimento, mas também valores, comunhão e propósito. Hoje, celebramos não só a história construída, mas também o futuro que continua a ser escrito, com a mesma paixão que deu início a essa jornada. Neste momento, nós vamos assistir uma apresentação especial da banda de professores da Escola de Adoradores. Melday, gratidão. Bom dia! Que a graça e a paz do Senhor esteja reinando em cada coração. Nosso coração se alegra muitíssimo por este dia e agradecemos a Deus acima de tudo, agradecemos ao querido deputado que propôs e a cada um de vocês que hoje se encontra aqui prestigiando esse grande dia para nós todos. Obrigada. E não tem como fazermos isso sem adorarmos ao nosso Deus. Nós nascemos para isso, nascemos para o louvor da glória de Deus. Nós vamos cantar juntos. Eu vou te convidar, se você quiser ficar em pé, você pode. Se não, fique do jeito que você quiser. Mas esse momento é todo mundo junto em gratidão ao Senhor. Amém? Obrigada, Jesus. Toda honra e toda glória, toda adoração ao seu nome, Jesus. Aleluia. Pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma
coração me render a ti em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, Convide sua alma, seu coração. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Vamos juntos. em meu coração. Não sem vergonha, cante essa canção, Único de pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. em meu coração. Não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Um novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, 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 recebi. Mais uma salva de palmas, a banda da Escola de Adoradores. Com toda certeza, vamos, nesta sessão, viver momentos muito especiais e emocionantes. Com a palavra, já cumprido o protocolo regimental deste parlamento, com a palavra, Vossa Excelência, deputado Fábio Freitas. Muito obrigado. Pai do Senhor, graça e paz.
Muito bom dia a todos vocês. Fico aqui muito grato por estar fazendo essa sessão, 25 anos, Jubileu de Prata, pastor Ivaldo, pastor Valdemar, pastor Adriano, homens e mulheres de Deus aqui nessa mesa diretora. Estamos reunindo aqui um marco importante dentro do trabalho, pastor Ivaldo, de formação musical e espiritual, no nosso estado, porque o senhor é uma referência hoje para o estado do Pará, para o Brasil. Então, essa sessão, quando chegou nas minhas mãos, eu não pensei outro momento. Temos que fazer o mais rápido possível. E está aqui hoje nós com essa sessão maravilhosa. Ao longo desse período, a escola tem desempenhado um papel relevante na capacitação de pessoas, né? A gente vê ali crianças, adolescentes, jovens, aí tem adultos, né, como vocês veem aqui, cantando, terceira idade, isso é magnífico. Estava falando para o pastor Ivaldo, e para o pastor Adriano, e para os outros que aqui também estão participando aqui, que no final do ano a gente quer fazer o maior coral gospel do mundo, aqui no Pará, no Mangueirão, no mínimo tem que dar 23 mil pessoas, que dê 40 mil, para entrar no recorde Guinness. A gente vai, no final do ano, fazer isso. Vocês podem ter certeza e eu conto com o apoio de cada um de vocês. Só tenho que organizar junto com o recorde Guinness, porque eles têm que vir para fazer toda a contagem, para entrar nos livros, né, para ser tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então, esse desenvolvimento que vocês fazem de talentos para a organização dos ministérios de louvor em diversas igrejas, além disso, é importante destacar que se trata também de um trabalho evangelístico, que alcança vidas, leva a mensagem da fé e fortalece valores dentro da sociedade. Desde 2001, é isso mesmo? Né? Desde 2001, mais de 10 mil alunos já passaram pela escola? Muito mais? Sabe o número, mais ou menos? Mais de 15 mil? Coloquei errado aqui, coloquei 10. Então, passou muita gente tendo acesso à formação musical e espiritual. Atualmente, a instituição ensina cerca de 10 instrumentos. 10 instrumentos? Entre eles, violão, guitarra, está ali, o pessoal ali, e entre outros, ampliando a oportunidade de aprendizado e desenvolvimento. É um trabalho contínuo que exige disciplina, constância e compromisso, dedicação, não é verdade? Eu sou doido para tocar violão. E eu amo o saxofone. Eu tenho que ir lá. Eu quero, porque eu acho muito bonito. Meu Deus do céu. Quero registrar de forma especial ao senhor, à esposa do senhor, a dona Joelma, tá bom? Que estão à frente desse projeto. Manter uma iniciativa como essa por 25 anos demonstra organização, responsabilidade e dedicação. Quando começou o cabelo era preto? Ai, meu Deus do céu. Não, porque ministério de louvor é punk, é pegada. Se tem uma coisa que... tá filmando? Tá gravando? Tá, não tá? Mas você tem que entender que eu sou pastor, tá, gente? Eu prego há 25 anos. Eu sei que o ministério de louvor, Satanás fica incomodado. Se tem um ministério que ele se incomoda é com o ministério de louvor. Pode ter certeza disso. Essa trajetória mostra a importância em investir na formação, estrutura, orientação, especialmente em áreas que influenciam diretamente a vida comunitária e os valores das pessoas. Que esse trabalho tenha continuidade, ampliando ainda mais o seu alcance, né? E mantendo a qualidade que foi construída ao longo desses anos. Parabéns pelos 25 anos, que venham 30, 40, 50, até a gente morrer e ir para Jesus ou até ele voltar e levar a igreja. Tá bom? Deus abençoe. A palavra aqui é espiritual, tá? Tem nada de carne aqui não. Vamos em frente. Nós vamos ouvir o pronunciamento dos membros da mesa. Quero só pedir o tempo de 3 minutos, por gentileza. E vamos começar aqui na ordem inversa. Vamos ouvir o pastor Valdemar Júnior, ministro de louvor da Igreja do Evangelho Quadrangular.
Opa! Bom dia. Estou surdo e preciso ser curado com a tua voz agora. Bom dia. Bom dia. Que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Amém? Hoje é um marco. Pelo menos nos 47 anos como ministro de louvor, hoje citei Jesus com 17, não ouse fazer, por favor, a soma, tá? 17 mais 47, deixa para lá. Mas é uma alegria, eu não lembro se teve um marco como esse. A Escola de Adoradores está começando uma nova jornada, sabe? Como falou o pastor, falar assim, tá, pastor Fábio? O pastor Fábio falou agora. Opa, então glória a Deus, isso aí, amém. Então pronto, é verdade. Nós temos hoje uma escola preparando. Nós, ministros de louvor, realmente sabemos. Eu sempre, quando dou palestras, eu digo assim, que o ministro de louvor é o primeiro contato daquela pessoa que chega na igreja. Vai se preparar da terra para ser jogada a semente. E nesse ponto que eu digo, a pessoa que vem adorar, que vem louvar, que vem buscar, que vem pedir, que vem clamar, e eu sempre falo assim, e também com o bolso cheio de chumbinho, porque vai ser o último momento que ela vai ter uma decisão. Se aquela terra não for preparada, a semente como é que vai ser? Então, essa é a grande responsabilidade nossa. Que muitos anos vem, meu querido pastor Ivaldo. Pastor Ivaldo, quando começou, ele era mais alto um pouquinho, mas tudo bem. Pastora Joelma, eu já estive lá. Acho que com 42 anos de ministério, mais ou menos, eu estive lá e aprendi técnicas que hoje eu posso cantar várias vezes e a voz continua a mesma. Então, só com um minutinho que eu ainda tenho, dá um Lá maior para mim, que fique essa resposta para você. E a tecladista. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu vencei. Eu sei que a minha vida está do meu Jesus, que vivo está. E onde houver duas ou mais pessoas reunidas no seu nome, Ele se faz presente. E Ele está aqui em nome de Jesus. Me permita só quebrar um protocolo. Como é o nome dele? Guilherme. Quantos anos, Guilherme? 9. Ele estava cantando aqui, cantou no momento que os professores se apresentaram, cantando. E não estava assim, não, cantando. Glória a Deus. 64 anos, 9 anos. O louvor vai continuar. Glória a Deus. Deus te abençoe, Guilherme. Vamos ouvir o próximo pronunciamento. Ele que é um dos maiores pianistas eruditos e também jazzísticos do estado do Pará e do Brasil, Robenari Marcos dos Santos Conceição, diretor de ensino da Fundação Carlos Gomes. Muito obrigado, bom dia a todos. É uma honra imensa estar aqui participando dessa celebração. E antes de iniciar, eu gostaria de cumprimentar as pessoas que estão aqui na mesa, na pessoa do presidente, o deputado Fábio, e pastor também. É uma honra poder conhecê-lo pessoalmente. E é muito bom celebrar 25 anos que não são 25 dias. A gente poderia falar aqui, citar diversos versículos bíblicos que falam sobre celebrar, sobre adoração, sobre arte. Mas eu quero me ater a uma frase que eu escutei há pouco, que é exatamente aquilo que a Escola de Adoradores tem tomado como filosofia, né? Que é formar adoradores, formar ministros do Evangelho. E a música, ela tem um poder de chegar onde, às vezes, pastores, pregadores, políticos, às vezes não conseguem chegar, né? E a música, ela consegue chegar nesses lugares. Me remete a uma passagem na Bíblia, em 1 Samuel, que diz o seguinte, narra a história do rei Saul, né? Um espírito maligno que atormentava o rei Saul.
ele pede para que tragam a ele um tocador de harpa. Mas tem um detalhe que chama atenção nesse versículo, né? Ele pede: trazei-me um tocador de harpa, vírgula, que toque bem. Né? Ou seja, não é qualquer um. Então, quando a gente entra nesse âmbito da educação musical, né, é porque nós estamos nos propondo a proporcionar formação, né, com responsabilidade. Eu creio que, ao chegar nesses 25 anos da Escola de Adoradores, o pastor Ivaldo, ele tem exatamente, né, cumprido essa missão com responsabilidade. E isso é muito bom. Como diretor de ensino da Fundação Carlos Gomes, uma instituição que mantém o Instituto Estadual Carlos Gomes, antigo Conservatório Carlos Gomes, né, hoje no auge dos seus 131 anos de existência. E é muito bom para nós, ali da instituição, poder contemplar aqui, né, no grupo de professores, alunos, ex-alunos, né, e alguns até professores lá da instituição. Então é muito bom ver o Hugo Arley, ver a Suelen, ver a Francielen, que é a nossa mais recente professora de piano contratada, ver o Gabriel, né, o Joel, que passou, eu acho que anos 90 por lá, pelo conservatório, né? E é muito bom a gente ver e a gente observar que a Fundação Carlos Gomes ela vem cumprindo o seu papel ao longo dos anos, né, de ensinar com responsabilidade. Então, eu desejo, né, ao Ivaldo, a Joelma, a todos os professores, né, que vocês mantenham-se firmes nessa missão, né, por mais 25 anos, por mais 50, enfim, até quando Deus permitir. Né, que vocês ensinem os alunos de vocês a tocarem bem e a tocar a alma das pessoas através da música. Né? Não para honra nossa, né? Como artistas, às vezes a gente é acostumado com plateias grandes, né? Mas o artista evangélico ele é acostumado com a plateia de um único espectador. E esse é o mais importante de todos, que é Deus. Como músico, pianista, que é a minha formação, né, eu sempre tive esse sentimento na hora da apresentação, nos momentos de apresentação, na hora que eu vou dar uma aula, né, eu sempre vou fazer uma apresentação como se fosse o meu último momento ali e tentando oferecer o melhor para aquele que é mais importante, que é Deus. Então, desejo a vocês sucesso e vida longa. Deus abençoe a todos. Vamos ouvir a próxima fala do pastor Valmir Gomes, que é presidente da OTEPA, Ordem dos Teólogos do Estado do Pará. A paz do Senhor a todos. Quero saudar a mesa na pessoa do deputado, amigo Fábio Freitas, e saudar todos os homens na pessoa do pastor Evaldo Costa e todas as mulheres na pessoa da pastora Joelma Costa. Eu amanheci hoje escutando música. Não é comum, geralmente eu amanheço vendo a CNN, só notícias. Mas, ultimamente, eu tenho percebido que, quando eu estou assistindo essas emissoras de televisão, assistindo essas notícias, é tanta notícia ruim que, às vezes, a gente já sai da cama meio deprimido. Já sai 50% para baixo. Aí tem que orar para poder levantar novamente. Hoje eu acordei escutando louvor, até porque a Ordem dos Teólogos Evangélicos do Pará está lançando, por esses dias, a sua rádio web OTEPA. Convido que todos baixem no Play Store. E foi lá que eu estava escutando os louvores. É diferente você acordar com louvor. É muito diferente. Você, em vez de sair 50% para baixo, você sai 100% para cima. É verdade? Era isso que
que o rei Davi usava como estratégia para acalmar os ânimos. Não é o primeiro aniversário que eu participo da Escola dos Adoradores, mas 25 anos não são 25 dias. É uma história. É um quarto de século. Não é? E eu quero agradecer o convite que foi lembrado e destinado à Altepa. E eu não estou só aqui. A Altepa está representada pela sua diretoria. Eu estou presidente, mas está o pastor Daniel Rocha, que é um dos vice-presidentes, o pastor Jorge Fernandes, que é também um dos vice-presidentes, o irmão Valdenir, que é da diretoria, pastor Edson Farias, mestre de cerimônias, é também da equipe da Altepa, e temos outros altepianos aqui presentes. Porque nós fizemos questão de prestigiar os 25 anos da Escola de Adoradores. Parabenizar a pastora Joelma e o pastor Ivaldo, porque houve química. Houve química. Quando há química, o amor flui. E como fruto desse amor veio a família deles, mas veio também a Escola de Adoradores, que é um filho, é uma filha, que foi, desde a sua concepção, eu pude testemunhar, quando eles faziam aquelas vigílias naquele prédio, lá no Telégrafo, para Deus mandar recursos, para Deus mandar alunos. Porque sem oração não vai, irmãos. Pode saber louvar, mas se não souber orar, nada acontece. Tem que orar, louvar e vigiar. Certo? Então, eu quero parabenizar este casal, a sua família, a sua equipe pioneira e a sua equipe atual. Nós não podemos esquecer dos pioneiros, né? São pessoas que ajudaram a carregar a Escola de Adoradores nos momentos mais decisivos que poderia acontecer ou não. Eu quero deixar de presente aqui, para todos que fazem parte da Escola de Adoradores, Filipenses 4,13, porque foi nisso que vocês se agarraram. Eu tenho certeza absoluta que, nos momentos difíceis, vocês pensaram, nós podemos todas as coisas em Deus que nos fortalece. E aconteceu. Falar da Escola de Adoradores é falar principalmente do pastor Ivaldo. A pastora Joelma eu conheci no Tempo Central, quando ela era da mocidade. Eu não tinha muita aproximação, mas sempre vi ela muito ativa lá. Mas o pastor Ivaldo, eu sou o irmão mais velho dele, por adoção. Nós já caminhamos há muitos anos juntos. Momentos bons, momentos difíceis, momentos de alegria e momentos de choro. Não é? Às vezes ele puxa a minha orelha, às vezes eu puxo a orelha dele, e assim a gente reveza. Mas tem dado tudo certo. E o pastor Ivaldo eu conheci no momento em que ele era dirigente da congregação da Pedreira, da Assembleia de Deus na Pedreira. E eu fui escalado para pregar lá. Eu fui e entreguei a palavra. Quando terminou, para minha surpresa, ele me deu um envelope. Eu nunca tinha recebido uma oferta como pregador. Não sei se é porque eu não prego bem, mas eu nunca tinha recebido uma oferta. E eu fiquei tão alegre, mas tão alegre com essa oferta que eu nunca tinha recebido, que eu era diretor da rádio da Assembleia de Deus, e eu convidei, achei a voz dele bonita, né? Porque ele tem uma voz que eu vou lhe contar. Foi o que a Joelma se impressionou primeiro. Eu convidei ele para ser um dos comunicadores lá da Guajará FM,
E daí para frente ele desbancou como comunicador e etc. Não vou me alongar, já vou encerrar. Mas a nossa amizade começou aí. E é bom quando a amizade começa na obra de Deus. Outras amizades do passado começaram em mesas de bar. Mas depois que Jesus nos salvou, nos libertou e nos deu uma nova vida, a gente começa as amizades fazendo a obra de Deus. É por isso que essa amizade não termina, porque é uma amizade feita com amor, com fé. E quero dizer para vocês, para concluir, que há 25 anos, esse casal, com a sua equipe, preencheu uma lacuna que existia em Belém, que é um louvor, é uma escola de adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não, eles não formam cantores, eles formam adoradores. Que Deus abençoe. Parabéns. Próxima fala do pastor Jorge Paulino, presidente da AELPA, Academia de Letras do Pará. Logo após a fala do pastor Jorge Paulino, nós vamos ter a apresentação, uma próxima apresentação musical da banda infantil, alunos da Escola de Adoradores da Turma Infantil, que vão apresentar a música Fenômena. Glória a Deus. Meus queridos, bom dia a todos e a todas. Queria fazer uma saudação, ver quem está presente aqui. A paz do Senhor. Quem é da paz do Senhor? Dê um sinal aí, a paz do Senhor. Muito bem. Graça e paz. Quem é da graça e paz? Quem é de paz seja convosco? Quem é da paz seja convosco aí? Quadrangular, Assembleia, graça e paz, né? Meus queridos, nós estamos muito felizes porque hoje é dia de festa, não é isso? É dia de festa ou não? Quem veio aqui para comemorar? Levante a mão aí. Graças a Deus. Então, na pessoa do nosso deputado Fábio Freitas, nosso amigo, companheiro de algumas jornadas aí, né? Propositor dessa mais uma, né? Ele é campeão dessas proposições aí. Eu gostaria de desejar um bom dia para todos. Amém? Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a leitura de um salmo. Não vai ser o Salmo 119, não, tá? Por favor. Tem gente que já ficou preocupada aí já. E o pastor puxou a Bíblia, vai pregar, vai passar 3 horas. Salmo 150, que tem como título, Louvem a Deus um Senhor. Louvem a Deus o Senhor. Então, queridos, a palavra de Deus só tem, assim, instruções maravilhosas, né? Então, para quem gosta de música, quem é que gosta de música aí? Maravilha, muita gente que gosta de música. Vamos ler o Salmo. Louve a Deus no seu templo, louvem o seu poder que se vê no céu. Louve o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem. Louve a sua imensa grandeza. Louve a Deus com trombetas, louve com harpas e liras. Louve o Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpa e flauta. Louve a Deus com pratos musicais. Louve bem alto, com pratos sonoros. Todos seres vivos, louvem ao Senhor. Vamos aplaudir a Deus. As nossas palmas aqui já estão louvando ao Senhor, amém? Queridos, eu gostaria primeiramente, pastor Ivaldo, de me setorizar, né? O pastor Ivaldo, ele conversou com pessoas que têm relação com a música, né? Eu faço parte do Ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular e venho trabalhando com música. Antes disso, eu gostaria de apresentar a AELPA também, pastor deputado Fábio Freitas. A AELPA, nossa AELPA está presente aqui. Nós temos parte da nossa diretoria e temos também membros da academia. Eu estou aqui como presidente fundador da Academia Evangélica de Letras. Aqui do meu lado nós temos o nosso diretor de ação social, pastor Adriano Casanova, membro da academia.
Temos ali também o nosso Ivaldo Costa, que é membro da nossa academia, da diretoria, né? Diretor de comunicação. Temos ali também o nosso diretor executivo, né? Jorge Fernandes. E temos também ali o nosso acadêmico Marcelo. Está aí, pastor Marcelo? Já? Será que ele teve que sair? Não. Ele estava ali, né? Sumiu. Então, pastor e deputado, a Elpa está presente aqui. Recebemos um convite assim, extraordinário através do nosso acadêmico Ivaldo, marcando presença. Bom, então também nós trabalhamos com música, né? Na atualidade, estou dirigindo um grupo de música, é o Grupo Oásis da Igreja do Evangelho Quadrangular, um grupo que só tem só 46 anos, né? Alguém falou em cabelo, aquela coisa quando nós começamos, né? Eu tinha muito cabelo. Para vocês terem uma ideia, antes de eu entrar na igreja, para quem não sabe, eu usava um cabelo que batia aqui na costa, né? Agora, olha como estão meus cabelos. A minha namorada também ali, pastora Eliana, né? Tinha uns cabelinhos bem, assim, era dourados, né? O Valdemar disse que também tinha cabelo nessa época. Mas o tempo passa e o tempo voa, e quando nós chegamos na presença de Deus, foi assim, algo extraordinário. Queridos, então eu gostaria de agradecer ao pastor Ivaldo pelo convite, e uma palavra que nos vem nesse momento agora é formação, né? Então, Deus chamou o pastor Ivaldo para formar, juntamente com a pastora Joelma, não é isso, pastor? Para formar um povo. Então, hoje, o que é que nós temos aqui em Belém? Nós temos um exército de adoradores, amém? Quem faz parte desse exército de adoradores? Então, Deus colocou um projeto no coração do pastor Ivaldo, a pastora Joelma também aprovou, né, o sonho, e hoje nós temos aqui um verdadeiro exército de adoradores. Então, glorificamos a Deus por este exército. E eu gostaria, queridos, que você tem algumas pessoas aqui que já vieram na Assembleia Legislativa, uns estão vindo pela primeira vez, outros já vieram outras vezes, mas nós devemos sair daqui com um dever de casa, né? A igreja, pastor Fábio, está aqui nesta casa orando, glorificando o nome do nosso Senhor, e nós vamos sair com um dever. Qual é o dever que nós vamos sair? De orar por esta casa, né? Vamos orar por esta casa, vamos orar pelo deputado Fábio Freitas, pelo presidente, pelos deputados, e vamos aplaudir o Senhor Jesus, que ele merece. Amém. Recebam todos com uma salva de palma. Banda infantil, alunos da Escola de Adoradores da Turma Infantil, que vai apresentar a música Fenômena. Isso. Oi. Ok. Cadê? Quem é que tava com isso aqui? Bom dia a todos, graça e paz. Estamos muito felizes em poder fazer parte dos 25 anos da Escola de Adoradores. Vem cantar com a gente! Minha razão
de viver, o ar em meus pulmões. Cuidou do meu coração e eu não duvido desse amor inexplicável, é fenomenal. E o que sua graça fez por mim é sobrenatural. Então me diga se eu posso te deixar, Jesus. Seja a vida, o caminho, a verdade, a luz, um novo coração, uma vida melhor. Vivo para quem me libertou. Agora posso ver, é melhor que sonhar. Não é fantasia, não preciso acordar. Dararará, 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 dararará. Se dizem que eu mudei, que já não sou igual, querem saber o que eu sei, vou mandar a real. Se quer conhecer mais, então é só dizer pra mim. Deixa os medos para trás, você não está mais novo coração, uma vida real. Vivo para quem me libertou. Agora posso ver, é melhor que sonhar. Não é fantasia, agora eu sei que transformou o velho eu e trouxe vida ao que morreu. Não sou o mesmo, hoje eu sei. Não abro mão da dararará, 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 dararará. Não sou o mesmo que você me transformou. Abri mão de quem eu era pra viver teu amor. Não me vergonho em ti. Amor que salve e resgata, veio vantagem. Então joga a mão pro ator e vem tirando o pé do chão. Se pegou a visão e espalha pra geral. O que aconteceu? Se você deve tudo a Cristo, quiser também. 1, 2, 3, vai! Dararará, 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 dararará. Então joga a mão pro alto e vem tirando o pé do chão. Se pegou a visão e espalha pra geral. O que aconteceu? Se você deve tudo a Cristo, diga também. 1, 2, 3, vai! Dararará, 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 dararará. Gente, uma salva de palmas com mais vibração para a banda infantil da Escola de Adoradores. Ó, vocês viram só aqui na frente, né? Mas vocês viram essas musiquinhas cantando aí? Teclado, guitarra, bateria, lá no cantinho lá. Ó. Olha lá, eles lá. Ó. Parabéns, hein? Cantaram muito, tocaram muito. Esse pequenininho legal, né? Em um universo em que a música hoje... Nossa, eu acho um horror esse negócio de YouTube, TikTok e entre outros. Vocês veem que não tem mais, não tem freio na palavra que eles falam. Antigamente tinham pi, hoje não tem mais não. É normal. É normal falar. Tá amarrado. É normal falar um palavrão. Vocês estão acompanhando, né? Vocês estão acompanhando. É triste ver isso. Aí você vai falar, mas por que, Fábio, você está falando isso? Eu não tenho filhos porque eu fiz a vasectomia. Eu fiz porque eu entreguei a minha descendência na mão de Deus. Mas eu tenho 34 sobrinhos. Eu fico de olhos neles, tem que ver, eu fico no pé deles. Dá raiva, às vezes, dá vontade de dar um... Mas a gente segura, ora a Deus, pede Espírito Santo, equilíbrio, poder, mansidão, domínio próprio, e a gente orienta. Mas tem que ficar de olho, né, gente? Fiquem de olho nos seus filhos, porque ensina o caminho que você deve andar a sua criança, para que quando ela for mais velha, ela não se desvie. Né? Parabéns, papais que estão aqui com esses filhos aqui, ó, Escola de Adoradores, parabéns. Okay. Vamos dar continuidade às falas. Eu disse para vocês que teríamos momentos de muita emoção, mas ainda vem mais por aí. Aguarde. Vamos ouvir
Pastor Daniel Oliveira da Rocha, presidente da OMEB, Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Pará. Bom dia a todos e a todas. Esse é um momento muito feliz que nós estamos aqui participando dessa sessão solene, porque é comemorativa aos 25 anos da Escola de Adoradores. E eu quero iniciar cumprimentando a mesa, o deputado Fábio Freitas, que, se não é o único, é aquele que mais tem realizado sessões para a comunidade de fé. Acredito que em toda essa história desta casa, eu já participei de dezenas de sessões solenes voltadas à comunidade de fé e sempre com a proponência do deputado Fábio Freitas, por isso quero parabenizá-lo. Ao meu amigo Ivaldo e a minha amiga Joelma, que são os fundadores da Escola de Adoradores, são pessoas que têm uma história linda na música, na musicalidade. Me lembro lá no início, na Escola de Levitas, no Telégrafo, que tinha o objetivo de formar ministros de adoração, então tinha música e teologia. E fui um dos professores de teologia, ensinando ética, teologia sistemática e outras disciplinas teológicas. Fazer parte dessa história me alegra muito, me satisfaz o coração, porque o Ivaldo a gente se conhece desde 1988, quando eu iniciei como professor do Seminário Teológico da Assembleia de Deus, o CETAD, naquele ano, em 88, e nós nos conhecemos, e de lá fizemos uma amizade ao ponto de nos considerarmos mais do que amigos. Somos irmãos, Temos uma irmandade muito forte, a minha família com a família do Ivaldo, as crianças dele, porque nossos filhos nunca deixam de ser crianças. O meu mais velho, 35 anos, minha caçula, 23, o dele, nessa mesma faixa etária, não vão dizer porque são meninas, mas fazem parte da nossa história, da nossa vida. A Joelma, nos conhecemos ali quando se entrelaçou ao Ivaldo, e foi a união que deu certíssimo. Casaram no físico, na alma e na vocação. Então, é muito bom isso. Ao Adriano Casanova, diretor da Sociedade Bíblica do Brasil, que eu acredito que já deve estar chegando aos 2 milhões de Bíblias distribuídas no Brasil, porque já se comemorou há uns anos atrás 1 milhão de Bíblia. E já faz anos, Oi? Opa! Foi um erro assim muito longe. São 200 milhões de Bíblias distribuídas no Brasil. A palavra de fé, a palavra que nos sustenta, e não pode ficar de fora de estar num lugar como esse, aqui representada pelo pastor Adriano Casanova. Ao pastor Jorge Paulino, que veio com uma inovação para o Pará, trazendo ali a ELPA para os novos escritores da teologia, da vida cristã, da poesia cristã. Hoje tem um espaço, e parabenizo ao meu amigo pastor Jorge Paulino. Ao pastor Valmir Gomes, que também, além de pastor, é um amigo pessoal, Caminhamos juntos na OTEPA, na Ordem dos Teólogos Evangélicos do Pará, que tem filiado teólogos no Brasil, no Pará todo, e realizado muitos eventos, dentre os quais o encontro o Café Teológico, que vai acontecer em maio, em maio, vai falar sobre um tema, a saúde do teólogo, a saúde mental, com a psicóloga Patrícia, minha digníssima, com o pastor Anderson Carlos, que vão estar falando sobre saúde mental do teólogo, do líder cristão. E o Valmir, parabenizo por esse trabalho tão belo. Ao meu amigo Valdemar Júnior, que eu era criança, já admirava ele cantando. E ele ali cantando e sempre sendo uma fonte de inspiração para o louvor, para quem adora e celebra o Senhor.
Então, Valdemar é história da música, a banda Conexão com os ritmos do Pará, isso é fora de série. Ao nobre companheiro o Robenari Marques, né? Eu coloquei aqui Conservatório Carlos Gomes, mas é Fundação Carlos Gomes. Eu sou da antiga, né? Eu estou já me entregando. Ano que vem completo 60 anos de idade, então é muita história. E o Carlos Gomes tem formado assim muitos músicos, é algo assim maravilhoso. Eu tendia a música, quer dizer, pensei que seria, né? Pretendia. Mas, e como diz o pastor Ivaldo, eu desafino até quando espirro, aí eu desisti. Mas o meu primo, Paulo Levi, é um dos grandes saxofonistas de reconhecimento internacional, Paulo Levi. A minha prima, cantora lírica, a Alfa Oliveira. O meu primo, Coronel Adir, que era o maestro da banda de música dos bombeiros. A minha família tem músicos, mas eu mesmo não tive essa vocação, sou apoiador. E eu quero parabenizar o conservatório porque tem formado. E, para a plenária, cumprimentar o pastor, o apóstolo Marcelo Monteiro, que faz parte da nossa mesa diretora da OMEB, a Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, Seção Pará. Então, queridos, fazer parte da história e estar sentado nessa mesa como mais um elemento dessa história, me alegra o coração e eu quero compartilhar essa minha alegria com todos vocês, agradecendo a Deus, ao Ivaldo, a Joelma, e por essa oportunidade e por esse momento. Se eu for falar mais, aí acaba o tempo, daqui a pouco buzina lá, aí eu tenho que parar. Então, só para finalizar minha fala, quem gosta de louvor, hoje à noite, na Capela da Aeronáutica, o Encontrão da Marcha, vai ser às 19h30, e vamos ter lá o Kim Catedral e o Douglas Borges cantando e louvando o nome do Senhor. O Douglas Borges chegou da Europa recente, estará ministrando, vai ministrar conferências aqui em Belém. Então, venha, é gratuito. Você não vai pagar nada. Chegou lá, entrou e participou. 19h30 na Capela da Aeronáutica. Que Deus abençoe. Obrigado. Vamos ouvir também pastor Adriano Casanova, diretor da Sociedade Bíblica do Brasil. Bom dia a todos. Quero saudar todos com a graça, com a paz do nosso Senhor. Para nós, em nome da Sociedade Bíblica do Brasil, a gente não poderia ficar de fora dessa celebração desses 25 anos da Escola de Adoradores. Queria fazer menção e saudar a mesa na pessoa desse amigo, desse companheiro, pastor e deputado Fábio Freitas, que realmente tem sido incansável para auxiliar e ajudar a comunidade cristã nessa missão de fazer com que a Bíblia chegue a todas as pessoas. Mas também fazer menção e saudar esse amado casal, pastor Ivaldo e pastora Joelma, que são os fundadores da Escola de Adoradores. Então, parabéns pelos 25 anos. E desde quando nós assumimos ali a Secretaria Regional, a gente não perde nenhuma comemoração. Pode ser a atividade que tiver, mas a gente realmente dá um jeito de estar presente, porque é o mínimo que a Sociedade Bíblica do Brasil pode fazer de tudo aquilo que a Escola de Adoradores tem feito durante essas mais de 2 décadas, esses mais de 20 anos, 25 anos, nessa missão. Fazer menção ao meu presidente, pastor Jorge Paulino, que inclusive, pastor Edson, ele até botou aqui do meu lado, olha, o cronômetro para eu não falar muito, Ver o nível que eu estou aqui, pastor, Mas em falar em puxar a orelha, eu estou até vendo aqui quem é que está com a orelha maior, se é o pastor Valmir ou se é o pastor Ivaldo, Porque
Um está puxando a orelha do outro, né? E aí eu já quero fazer menção também, né, no meu presidente também, pastor Valmir, da Ordem dos Teólogos Evangélicos do Pará, que fazemos parte também. E também esse ilustríssimo, né, pastor Valdemar, esse grande parceiro também da SBB, bem como também o pastor Daniel, que é o presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Pará. Eu estou me sentindo em casa mesmo, né, porque são grandes parceiros, né, que estamos caminhando com esse mesmo propósito. Acho que é por isso que o pastor colocou aqui esse cronômetro para a gente, né, não se empolgar muito, né, com o microfone. Mas também eu queria fazer menção, né, no diretor de ensino da Fundação Carlos Gomes, né, Robernari Marques dos Santos Conceição. Olha, eu já estou aqui pensando na grande inauguração do Centro Cultural, e nós temos essa parceria, né, tanto, né, a Escola de Adoradores. Olha, eu não sei vocês, mas essas crianças cantando aqui, eu fiquei todo arrepiado, né, na unção do Senhor. Então, realmente, nós não temos palavras, né? Então, parabéns, né, por esses 25 anos de formação musical, mas também de formação espiritual e também de formação ministerial. E eu fiquei pensando, né, qual é o futuro dessas crianças aqui? Então, parabéns também aos pais que têm esse entendimento, que realmente têm tido esse investimento nos seus filhos, né? Mas também não poderia deixar de mencionar o apóstolo Natanael, o apóstolo Marcelo e o pastor George, que são esses grandes parceiros também conosco nessa caminhada. Você deixar para falar por último, tu corre um risco, porque tu escolhe um texto bíblico, aí vai um e fala o texto que tu escolheu. Aí tu tem que mudar. Aí vai outro e fala o texto que tu, né? Aí tu tem que ficar mudando, né, o texto. Mas eu, graças a Deus, que ainda deu tempo, né? E eu queria realmente encerrar a minha fala, né, deixando um texto bíblico que eu acho que resume muito o que são esses 25 anos, né, de atuação, esses mais de 15 mil pessoas que passaram. E vou dizer uma coisa, pastor Ivaldo e pastora Joelma, vocês não conseguem mensurar, porque por mais que vocês cataloguem, né, as fichas de matrícula, mas essas pessoas que passaram, a maioria delas foram multiplicadores, né, que começou a partir de vocês. Então, realmente, vocês estão deixando um grande legado na vida dessas pessoas, na vida dessas famílias, na vida dessas igrejas, porque muitos são ministros de louvores que vocês capacitaram e também da nossa cidade e do nosso estado. E eu queria encerrar, né, porque o pastor já está me cutucando aqui, porque já estourei o tempo aqui, né? Mas um versículo que me veio à mente está lá na carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que vai dizer o seguinte, ó: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Então, sabe, parabéns, né? Porque vocês entendem que isso é um ministério que Deus deu a vocês através da misericórdia do Senhor. E diante de tantas dificuldades, de tantos problemas, de tantas adversidades, de tantas portas fechando, vocês não desanimaram. Então, continue firme, continue nesse firme propósito, porque o Senhor é com vocês. Né? Parabéns pelos 25 anos. Né? Parabéns, né, a todos nós. Que Deus abençoe vocês. Sempre ao lado de um grande homem, uma grande mulher. Aí vamos ouvir pastora Joelma Nascimento Costa da Silva, que é diretora, cofundadora da Escola de Adoradores. Desliguei, né? Bom dia, que alegria. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero dizer da minha alegria de estar vivenciando esse marco, deputado Fábio. É um marco para nós.
Ele perguntou há pouco, vocês nunca tiveram nenhuma sessão solene nesses 25 anos? Não, essa é a primeira. E você foi usado pelo Senhor para isso. Obrigada. Quero fazer menção, eu não posso mencionar todos, daqui a pouco nós teremos algo muito especial para os nossos convidados especiais, mas eu queria fazer uma menção honrosa de alguém que teve uma influência muito grande na minha vida musical, na minha juventude, que é meu amigo Robenari, que está aqui do meu lado. Nós crescemos ali juntos no Tempo Central e naquela época eu não tinha muita coisa, não. Não tinha, não. Só minha mãe, está ali meu irmão que sabe, minha mãe gostava de me ouvir naquela época, né, mano? Só ela, ninguém mais. Mas meu amigo de adolescência e juventude foi uma referência desde sempre para mim. E ele talvez nem imaginasse, mas ele tem um papel fundamental na minha educação musical. Então, eu louvo a Deus por tua vida, Rob. Ao meu amado, que eu sempre digo, ele é a mente pensante desse projeto, dessa escola. Deus deu tudo para ele, como deveria ter sido feito. E aí ele comunicou comigo e eu imediatamente disse, estamos juntos nisso. E para a honra e glória do Senhor, como bem falou ali pastor Adriano, foram muitos vendavais. Muitos, inclusive uma pandemia, que nos fechou as portas por 3 meses. Mas, assim mesmo, o Senhor nos abençoou, porque a gente diz que essa obra é dele. Nós, pastor Fábio, só somos mordomos. Enquanto nessa terra estivermos, né, a gente sabe que a gente vai passar para as nossas gerações esse legado, mas eu louvo a Deus, porque o Senhor achou em nós graça para dar início a um projeto tão vitorioso, mas por causa dele, simplesmente ele. Então, eu quero louvar, externar minha gratidão a todos. Eu tenho chamado os primórdios dos professores, dos nossos dinossauros. São maravilhosos, são pessoas parceiras que compraram essa briga conosco quando só havia sonho. Não tínhamos nada, apenas sonho. Então, eu louvo a Deus, porque Deus nos uniu a pessoas que eram aguerridas com essa vontade de vencer desafios. Obrigada a todos. Daqui a pouco vamos mencionar os nomes de todos. Obrigada, obrigada. Antes de ouvirmos a fala do diretor, fundador da Escola de Adoradores, vamos assistir um vídeo institucional contando um pouquinho da história da Escola de Adoradores. Há 25 anos, Deus começou a levantar algo novo em Belém. Não apenas uma escola, mas um propósito que transformaria vidas. Um propósito que nasceu no coração de Deus e encontrou abrigo em 2 corações dispostos a obedecer: Ivaldo Costa e Joelma Costa. Nomes que disseram sim quando tudo ainda era fé. E assim nasceu a Escola de Adoradores. Em Belém, um lugar onde Deus decidiu levantar algo muito maior do que uma escola. Um altar. Um lugar onde vidas seriam moldadas, onde talentos se renderiam à presença de Deus. Ao longo desses 25 anos, não construímos apenas ensino, construímos uma família. Uma família onde cada aluno é acolhido, incentivado e guiado a viver o seu chamado. Aqui, cada pessoa não é apenas mais um, é parte de algo maior, parte de um propósito, parte de uma geração que decidiu adorar. Concursos de técnica vocal, violão, guitarra, teclado, bateria, contrabaixo, saxofone e violino, formamos músicos preparados, mas, acima de tudo, ministros comprometidos com o reino de Deus. Nossas salas vão além de salas de aula. São ambientes de transformação, onde cada acorde carrega propósito e cada voz carrega identidade. E talvez seja por isso que tantos dizem a mesma coisa ao passar por aqui. Aqui é uma verdadeira família. Ao longo dos anos, vimos gerações se levantarem, vozes que floresceram, chamados que foram despertados
e vidas que hoje levam a presença de Deus por onde passam. Porque adorar vai muito além de cantar. Adorar é entrega, é renúncia, é viver uma vida que glorifica a Deus em cada detalhe. Aqui formamos mais do que músicos, formamos ministros, homens e mulheres que carregam a presença e impactam vidas através da adoração. E ao olharmos para trás, vemos a fidelidade de Deus em cada detalhe dessa história. Mas sabemos que ainda há muito mais por vir, porque existem vidas esperando ser alcançadas e uma geração inteira sendo chamada para adorar. Escola de Adoradores. Há 25 anos, formando ministros para a glória de Deus. Recebam, neste momento, ele que é pastor, escritor, radialista, mas servo de Deus, pastor Ivaldo Costa. Agora vai ficar difícil de falar, meu irmão. Como diria o poeta Roberto Carlos, são muitas emoções. Bom dia a todos, que a graça e a preciosa paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre cada coração. Na verdade é clara, é muito clara a presença de Deus aqui, nesta manhã preciosa, neste encontro. Quero especialmente cumprimentar e já agradecer o nosso deputado Fábio Freitas, proponente desta sessão, e que com muita alegria e muito rapidamente já nos procurou, nos trouxe aqui no seu gabinete para tratarmos sobre esta sessão. E, como ele falou, a primeira sessão, ele ficou espantado de ser a primeira, e ele começou a se vilipendiar aqui por conta disso, né? Mas, no tempo certo, na hora certa, no momento certo, hoje completamos, portanto, neste ano, 25 anos, e temos o privilégio, neste dia de celebrar esses 25 anos, também de trazer um bebê que chegou ontem nas nossas mãos, que é o nosso livro de teoria musical, e os alunos estavam todos aguardando. Então, é um dia muito especial. Então, pastor Fábio Freitas, deputado, excelentíssimo presidente desta mesa e desta sessão, muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui, contando um pouquinho da nossa história e celebrando com pessoas tão queridas. Esta mesa já poderia ter, com todo respeito à mesa, já poderia ter um churrasco. Porque só tem amigos, né? Só tem amigos. Então, quero cumprimentar os demais queridos componentes desta mesa, meu presidente na AELPA, pastor Jorge Paulino, meu amigo, poeta, doutor em crítica literária, meu querido amigo Adriano Casanova, sempre o Adriano Casanova é aquele que vai só na maciota, né? E a gente vai se envolvendo, né? Que maravilha. Meu querido amigo pastor Valmir Gomes, amigo irmão, ele puxa mais a minha orelha porque ele é maior, não alcança a dele. Eu tenho que chamar a ajuda. Meu querido amigo Valdemar Júnior, que foi a pessoa que intermediou junto ao nosso deputado essa possibilidade de estarmos aqui. É um companheiro que em todo tempo tem sempre se disponibilizado ali a estar conosco na Escola de Adoradores dos nossos projetos. Meu amigo Daniel Rocha, que a gente se conheceu ainda, ele solteiro, eu solteiro. Ele sempre um entusiasta da teologia, sempre buscando teologia, conhecimento. Começamos a pregar aqui em Belém do Pará, juntos, né? Ainda muito jovens. Meu querido Robenari, eu me arriscava a dizer para ele, Robenari, toca uma música para mim, eu não conseguia cantar, porque ele é muito bom de piano, gente. E depois que eu descobri o quanto ele era bom de piano, eu fiquei pensando, como é que eu tinha coragem de querer cantar para ele me acompanhar? É muita ousadia da minha parte, né? Bom, então, a toda esta mesa, minha gratidão, meu carinho, ao Edson, que também é um amigo de muitos anos, a gente ainda tinha cabelo preto. Bom, aqui nessa plenária nós temos pessoas maravilhosas que eu poderia citar o nome de cada um. Para não ser injusto, eu vou citar o nome de alguns e, a partir deles, eu cumprimento os demais que estão aqui.
Então, representando os demais pastores, na pessoa do meu amigo e irmão George Fernandes, eu cumprimento os demais pastores, queridos amigos que estão presentes aqui nesta sessão. Ao meu querido Afonso Nobre, meu carinho, ele nos ajudou ali nas disciplinas ministeriais dentro da Escola de Adoradores, ele, pastor Ameire e pastor José Nazareno. Então, a partir deles, eu cumprimento os demais parceiros na área ministerial na Escola de Adoradores. Os nossos atuais professores e a nossa atual equipe, eu vou citar o nome do Joel Júnior, nosso coordenador de música, meu cunhado, e que está conosco desde o início da Escola de Adoradores, é nosso coordenador de música. Eu sempre digo para ele que eu sou fã dele enquanto músico que ele é. Em nome dele, eu cumprimento todos os demais membros desta equipe. Existe alguém que disse que não existe nenhuma obra que tenha sido realizada, nenhuma grande obra que tenha sido realizada por apenas uma pessoa. Tudo aquilo que foi feito de grande no mundo sempre foi porque outras pessoas estavam no entorno dessa pessoa. E aqui está, eu quero pedir uma salva de palmas a esta equipe de milhões. Nós temos outros que fundaram conosco a escola. Rony, meu irmão, que é um dos que tem a mão dele aqui no livro de teoria musical. Reginaldo, ele, se vocês forem observar, eu fui o felizardo, eu sou o mais velho dos três, são 2 irmãos meus. E aí o mais novo chegou tarde e não teve sobra de cabelo para ele. Reginaldo. O do meio ainda tinha um pouco. Aí ele ficou com um pouquinho de cabelo para ele, com o cabelo que se diz que é de piscina, que dá para ver o fundo. E eu tive a felicidade de chegar primeiro na fila e peguei um pouco de cabelo a mais. Bom, queridos, é uma alegria muito grande estar aqui. Não posso deixar de citar minha filha Camila e o meu neto, Cadimiel, e a minha filha Raquel. Nasceram praticamente, viram a escola nascer e sofreram os primeiros anos da nossa escola. Sabem o que nós padecemos naquele início de preparar a terra, de arar tudo no osso do peito, na força realmente do braço, debaixo dos cuidados, da proteção e da bênção de Deus. Mas sofreram conosco ali os primeiros passos. Se eu fosse sintetizar em uma palavra o que é a escola de adoradores e em que ela se fundamenta, além da palavra de Deus, eu diria a palavra propósito. Eu não consigo imaginar alguém que se levanta pela manhã de sua casa para fazer algo sem um propósito. O propósito é uma força motivadora, uma força motriz, capacitadora, impulsionadora, para fazermos que a vida aconteça de modo fluido. Sem propósito, tudo fica muito cansativo. Sem propósito, a gente desiste no meio do caminho. É o propósito que faz com que a gente, diante das demandas, diante das lutas, das dificuldades, a gente se mantenha firme, mesmo muitas vezes sem ver nenhuma possibilidade de sucesso e de avanço, mesmo quando um paredão se levanta diante de nós, quando se tem um propósito, a gente sabe que as muralhas caem, que as paredes se dissolvem e que o propósito nos mantém firmes. E Deus gerou no meu coração um propósito que é desenvolver vidas e gerar no reino de Deus, gerar pessoas qualificadas em diversas áreas do conhecimento humano e especialmente agora com a Escola de Adoradores na área da música, do louvor e da adoração. Ao meu lado, cumprindo esse propósito, que não se restringiu apenas a mim, porque no início a Escola de Adoradores nasce com um propósito no meu coração e com um sonho no meu coração, e eu compartilhei isso com a minha amada, minha linda esposa, pastora Joelma. E ao compartilhar com ela, disse, no dia que eu ia assinar o contrato do aluguel daquele primeiro prédio, eu disse para ela, a partir
de segunda-feira, nossa vida vai mudar radicalmente. Ela, coitadinha, não entendia, não dimensionava exatamente o que eu estava me referindo. E, de fato, foi uma mudança radical. Mas a Joelma encarou tudo ao meu lado. Nunca, em nenhum momento, ela foi razão de desistência e de desânimo. Pelo contrário, em todos os processos de perdas e ganhos, ela foi agente de motivação e de alegria ao meu lado. Ficou muito mais leve. Quando a Bíblia diz que quem encontrou uma esposa encontrou um tesouro, eu acho que o autor da Bíblia, o Espírito Santo, já estava tomando como exemplo o bem-aventurado Ivaldo Costa. Eu encontrei um tesouro e que enriquece a minha vida. Eu sempre digo, hoje, os alunos vão concordar comigo. Quando a Joelma está na escola de adoradores, a escola de adoradores é a escola de adoradores. Vocês concordam? Porque ela é um sol. Ela ilumina o ambiente. Quando as pessoas chegam lá que não vê na escola de adoradores a Joelma, parece que não é 100% escola de adoradores. É assim, tá? Então, meu amor, a você, essa é a minha deferência, não é só poesia e não são só palavras, é verdade, e você sabe disso. Meus queridos, nós ensinamos na escola de adoradores, não ensinamos a adorar, porque a gente não ensina ninguém a adorar. Porque adorar é uma resposta à manifestação da grandeza de Deus. Todo coração, toda alma, todo espírito que tem um contato com a presença de Deus, não tem outra reação que cabe senão adorar. A adoração é uma resposta à manifestação, à consciência da presença de Deus, e não existe nenhuma outra reação cabível diante da revelação da presença de Deus, senão a adoração. Eu digo que todas as vezes que eu penso nos anjos, nos agentes celestiais, que a Bíblia diz que eles clamam dia e noite, santo, 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 eu sempre digo que ninguém ensinou eles, ninguém disse para eles que eles deveriam clamar isso. Ninguém foi lá e deu um script. Não havia, meu querido Edson, um mestre de cerimônias lá para dizer para eles o que eles deveriam fazer. Simplesmente. Não sabemos qual foi o primeiro anjo criado, como foi criado, mas imagine que toda a corte celestial criada estava ali ainda sem vida, ainda sem expressão, apenas diante daquele que os criou. E quando a vida vem a eles, que eles abrem os seus olhos, eles contemplam um trono. E a única coisa que eles tinham que fazer, a única coisa que eles poderiam fazer era dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e tudo está cheio da sua glória. Então não se ensina a adorar. Nós ensinamos música para ser instrumento de adoração. A música é uma arte, uma profissão, uma ciência, mas, acima de tudo, ela é um instrumento de adoração. Vocês ouviram palavras aqui, palavra aleluia, halel iá, louvai ao Senhor. A gente estuda na escola de adoradores sobre esta palavra, halel, que é louvor. Uma das expressões mais comuns no Velho Testamento para louvor é halel, a mais usada no Velho Testamento para louvor, que significa elogiar, enaltecer, falar bem. Louvor é a gente enaltecer, elogiar, falar bem, usar a nossa música, a nossa canção para elogiar, enaltecer, falar bem do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso querido Deus. Muito obrigado a todos por estarem aqui hoje. Meu carinho a cada um de vocês, minha gratidão aos meus intercessores, a quem oram
por essa escola. Mais uma vez, deputado Fábio Freitas, minha gratidão, meu carinho e meu empenho de oração por sua vida, por seu trajeto, por sua família. Muito obrigado. Antes das homenagens especiais, vamos assistir à apresentação de violino. Professor Gabriel Carneiro, juntamente com os alunos Davi, Laura e Esther, estarão apresentando a música My Way. Depois da canção, gente, mais uns 10 minutos a gente termina a sessão, tá? Então aguenta aí o negócio do almoço aí. E me leva. Olha aí, olha que bacana o violino. Ao vivo, não é playback não. Ao vivo.
Vamos ter neste momento a entrega das homenagens. E assim que você receber a sua homenagem, você volta ao seu lugar. Nós temos ainda a última apresentação musical para o encerramento desta sessão. Sua Excelência, o senhor deputado estadual Fábio Freitas, autor do requerimento desta sessão, concede em nome do Poder Legislativo paraense homenagens especiais previstas pelo regimento desta Casa Legislativa em reconhecimento público pela contribuição prestada à sociedade. Para dar início a este ato, convido o deputado Fábio Freitas para se posicionar aqui à frente da mesa, por gentileza. Nós vamos chamar por grupos. Aí você vem, todo grupo recebe, faz a foto oficial e já avisa que todas as fotos estarão disponíveis no portal da Assembleia Legislativa, também no pessoal do deputado Fábio Freitas. Primeiro grupo a ser homenageado, convidamos pastor Jorge Paulino. Pastor Valdemar Júnior. Pastor Daniel Oliveira da Rocha. Pastor Valmir de Almeida Gomes. Pastor George Wilson Luz Fernandes. Pastor Marcelo Monteiro Correia. Pastor Giovanni Barbosa da Cruz. Pastor Marcelo Carvalho. Pastor Greg Soares. Pastor Mauro Guimarães Rezende. Ok. Ok, retornem aos seus lugares, por gentileza. Segundo grupo, que será homenageado, pastor Paulo Carvalho. Pastor apóstolo Natanael Sodré. Pastor Caio César da Silva Costa.
Pastor Anderson Carlos Luz de Oliveira. Pastor Adriano Casanova. Professor Carlos Cosme Carvalho Neves. Luiz Porto. Wellington Araújo Lopes. Vivaldo Pantoja de Barros Júnior. Professor Isaac Passos. Ok, retorne aos seus lugares. Próximo grupo, professora Suelen Passos. Pastor Ivaldo Costa. Pastora Joelma Nascimento Costa da Silva. Aline Rosa Souza Martins. Andresa Cristina Pinheiro de Figueiredo Emin. Débora Jarina Silva dos Santos. Diego Monteiro de Paiva. Diogo de Almeida Mesquita. Ednorine Mesquita dos Santos. Edirone. Desculpa.
Helena Sara Cunha Rocha. Encerrou esse grupo. Franciele Monteiro Pantoja. Gabriel Jonas da Silva Carneiro. Hugo Halley Ferreira Barbosa. Joel Quadros Nascimento Júnior. Si bemol. Karen Vilhena Moreira. Laudiel de Almeida Padilha. Marcelo dos Santos Acioli. Raimundo Carvalho Lobo. Raquel Suelen Barbosa de Souza. Rony Maurício de Oliveira Souza. Próximo grupo, Vitor Hugo Brito Moraes. Wellington Vilhena Pinheiro. Professor Ronivaldo Costa da Silva. Professora Rosemary Nobre. Pastor Reginaldo Costa da Silva. Pastor José Nazareno de Souza. Pastor Paulo Carvalho.
Pastor Almir Borges. Pastor Afonso Nobre. Pastor Davi Brandão de Souza. Por fim, Petronilo Gonçalves Alves Júnior. Vai ser representado por Cadmiel Alves. Deputado, encerradas as homenagens. Bem, geralmente alguém fala em nome dos homenageados, mas hoje nós vamos fazer diferente. Hoje, 3 homenageados vão cantar juntos. O trio a capela, apresentando uma doxologia, pastora Joelma, professor Edi e professor Hugo. Enquanto eles estão se posicionando aqui, pegando o microfone, falar para todos os senhores e senhoras que o mandato está à disposição em defesa da fé e da família. Se você tem alguma ideia, alguma sugestão, você tem alguma ideia que Deus te inspirou, traz para a gente, que a gente caminha para o governo do Estado. Só para vocês terem ideia. Está aqui o reverendo Daniel, que é prova disso. A Marcha para Jesus nunca foi patrimônio cultural e material do Estado do Pará. Hoje é. Eu que dei entrada aqui a pedido dele, e hoje ela é reconhecida e ela está bombando a nível de Estado do Pará. Entendeu? É uma ideia. As igrejas não pagam o ICMS da energia. É um projeto meu que eu passei para o governador, que essa lei ela está durando até 2032. Se a tua igreja está com CNPJ regularizada, é só você dar entrada na Equatorial, que desde abril de 2019, você pode reaver 17% a 19% do ICMS da energia. Se uma energia é R$1.000, você vai deixar de pagar 170. Você vai deixar de pagar R$190. Coloca isso 7 anos para trás. É uma economia para a tua igreja daqui para frente. Eu posso fazer isso? Deve fazer isso. Então, o mandato ele realmente está à disposição de qualquer um dos senhores e das senhoras, não somente em defesa da fé da família, mas também educação, saúde, segurança, entre outros. Ontem a gente conseguir um asfaltamento para frente de uma igreja batista, que está na terra. Nós conseguimos, 2 meses atrás, o asfaltamento de uma rua inteira que beneficiou uma igreja nossa lá na Pratinha. E assim por diante. O mandato é de vocês e está à disposição em defesa da fé e da família. Por favor. França. É só a canção e a gente finaliza, tá, gente? Para ir comer. A Deus Supremo, benfeitor, vós anjos e homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória. Supremo, benfeitor, vós anjos
Deputado, considerações finais. Vamos ficar de pé. Que Deus abençoe cada um de vocês. Pastor Ivaldo, que a vida do senhor seja realmente, junto com a sua esposa e a escola de adoradores, tira aí o retorno, seja realmente aí para ajudar, como foi falado, formadores, formação, exército de adoradores, adoração é resposta, a manifestação, a consciência da presença de Deus. E como o pastor falou, vocês não formam cantores, mas formam adoradores. E na hora de expressar, logicamente, aquilo, a presença de Deus, você adora. O senhor, como fala aí fora, né? Matou a pau. Já fechou o caixão ali com o diabo dentro e enterrou ele de ponta cabeça para baixo. Então, gente, que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos entoar o hino do Pará. Agradeço aqui ao nosso cerimonialista, pastor Edson, e a todos da sonoplastia, a quem serviu aqui o nosso café, o Leomin, irmão em Cristo também. Aqui nós temos muito irmão, gente, irmão, irmã, a toda a equipe da Alepa, do meu gabinete, e agradeço ao deputado Chicão e a todos os deputados que, de forma unânime, falaram: está autorizado fazer essa sessão solene em homenagem aos 25 anos do Jubileu de Prata da Escola de Adoradores. Tamo junto. Vamos entoar? Obrigado, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Por favor.